Olá, uma ótima tarde para você. Começa agora o Agricultura BR. Olá, uma boa tarde, seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, dia 14 de novembro, você vai ver nesta edição. Você vai ver a relação do dólar com a soja aqui no Brasil, a forte recuperação apresentada para os valores da saca de 60 quilos da soja e também expectativas para os próximos períodos. Plantio da soja em Goiás alcança 70% da área projetada e, por enquanto, o clima tem colaborado com as lavouras. Você vai saber sobre a relação de consumo de milho, de projeções em relação à pecuária bovina de corte e também porque tem tido muito mais compra de bezerro do que boi magro e como que isso se reflete no mercado daqui a alguns meses. E veja ainda que a Emater do Rio Grande do Sul orienta os triticultores a segurarem a sua produção para vender a partir de maio do ano que vem, por conta dos preços tão baixos de hoje em dia. É o mercado físico, o mercado futuro, previsão do tempo a partir de agora. É o Agricultura BR no ar. A Agricultura BR destaca agora uma relação até certo ponto complicada, mas que para o produtor de soja tem tido fortes impactos em seus negócios ou falta de negócios quando você não tem uma conversão interessante nos valores para reais aqui no Brasil. O fato é que nós tivemos uma última semana muito movimentada. É uma semana que foi marcada desde uma queda brusca para o dólar, quando se acreditou que lá nos Estados Unidos se tinha uma candidata que seria presidente, ela Hillary Clinton, e com isso o dólar caiu no mundo todo e aqui no Brasil despencou. Depois a situação confirmada ao contrário, ou seja, foi o Trump que foi eleito e aí o dólar disparava. Como é que isso influenciou nos negócios lá na Bolsa de Chicago e também nos negócios com soja no mercado físico brasileiro? Tivemos muitas movimentações na última semana, que contou ainda com o relatório de oferta e demanda sendo apresentado lá nos Estados Unidos e também levantamento da Conab aqui para a soja e também para toda a produção de grãos no Brasil. A Agricultura BR vai trazer agora dados que mostram como é que todas essas situações se refletiram nos negócios com soja no país principalmente. E olha, nós vamos destacar então as duas posições que são as mais importantes, pelo menos do ponto de vista aqui do Brasil em relação aos negócios em Chicago. A primeira posição é a de janeiro, porque é aquela que tem o maior número de contratos, a maior liquidez, e também de maio. Contrato de maio, onde você tem tradicionalmente negociada a safra sul-americana, então você acompanha conosco esses dados. Posição de janeiro ficou dessa maneira na última semana. Ela perdeu 10 centes de dólar durante uma semana. Na segunda-feira contou com 9 dólares e 98 centes o bushel, caiu na terça para 9,97, caiu mais ainda na quarta-feira, foi para 9,91. Teve forte recuperação na quinta-feira, veio para 10 dólares o bushel e aí na sexta-feira caiu de novo, caiu 9 para 9,88. Aqui são os dados em relação ao que foi negociado em Chicago. Posição de janeiro é a posição que tem a maior liquidez. Observe que entre quinta e sexta-feira perdeu 12 centes de dólar, entre segunda e sexta-feira aí perdeu 10 centes de dólar. Posição importante porque ela traz os impactos diretos para o mercado presente. A outra posição que nós destacamos é a posição de maio, como eu disse, é importante para a América do Sul, é onde está negociada a maior parte da safra sul-americana. Observe aqui os dados em relação à posição de maio. Segunda-feira começou com 10 dólares e 12 centes o bushel, caiu na terça para 10 dólares e 10 centes o bushel, quarta-feira caiu para 10,07, quinta-feira recuperou-se e chegou ao maior valor da semana, 10 dólares e 17 centes o bushel. Foi exatamente no dia em que nós tivemos a apresentação de relatório de vendas e exportações, a demanda falando alto lá nos Estados Unidos. Sexta-feira caiu bastante, caiu para 10 dólares e 3 centes o bushel. Então, situações aqui que se apresentam de uma maneira que mostra o recuo para a soja lá na Bolsa de Chicago, e aí essas oscilações, elas ocorrem principalmente por conta do que vem se dando conta de que a safra está terminando, é uma safra maior, uma safra que chega a mais de 118 milhões de toneladas da oleaginosa, mas que tem uma demanda forte e uma ampliação nas expectativas de vendas e exportações totais dos Estados Unidos. Em relação ao que acontece em Chicago, foi isso que aconteceu na semana, com alguma influência do dólar por conta das mudanças políticas no cenário norte-americano.
E hoje, mais cedo, a soja negociada em Chicago abria a semana em queda. Todas as posições de mais curto prazo vinham abaixo dos $10 por bushel. Vamos acompanhar o que acontece neste momento. Veja a soja operando em queda. Sim, a queda continua e as posições até maio do ano que vem operam abaixo do suporte de $10. Novembro opera agora $9,72 mais 25 por bushel, com queda de 0,63%. A posição de janeiro vem a $9,78 mais 75, com baixa agora de 0,73%. Março cai 0,72%, vem a $9,87 mais 25 e a posição de maio a $9,95 mais 25 por bushel, queda de 0,69%. A queda durante esta segunda-feira já foi inferior à que a gente vê agora, como na cotação mínima nos mostra, os valores já estiveram abaixo disso. Ainda assim, contratos para a soja em Chicago seguem em patamar negativo nesta semana. Nesta semana, esta segunda-feira, como acontece tradicionalmente, será apresentado o relatório de acompanhamento de lavouras, que se não tiver trazido a conclusão da colheita da soja nos Estados Unidos, vai mostrar um avanço que praticamente traz essa situação já resolvida, quer dizer, toda a soja retirada dos campos norte-americanos. Vamos saber então como é que está o clima nos Estados Unidos, como é que se comportou também o final de semana. A expectativa era que de bom tempo para os norte-americanos e saber também como é que está o clima no Brasil, porque tem muita gente plantando soja. Quem fala sobre o assunto é Nadiara Pereira. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Sobre os Estados Unidos, a finalização da colheita da soja deve ser favorecida pelo tempo, que está mais firme em grande parte dos estados produtores. Para esses próximos 5 dias, se chover no meio oeste americano, é de uma forma bem isolada e com baixo volume acumulado, algo que não atrapalha as atividades no campo. No segundo período, mais uma vez, tem previsão para episódios de chuva de baixos volumes acumulados, então uma chuva que não chega a comprometer a colheita da soja. E no terceiro período, muitos estados devem ter finalizado a colheita, mas ainda assim a chuva deve ocorrer de forma um pouco mais abrangente, mas com baixo acumulado, então não deve atrapalhar atividades no campo e nem também trazer transtornos para as lavouras. Já que no Brasil, o destaque para a soja é o aumento da chuva sobre a metade norte do Brasil, que deve beneficiar uma importante área produtora, que é o Matopiba, que estava com um déficit hídrico. O índice de umidade no solo já está se recuperando em algumas áreas. Isso porque a chuva vem ocorrendo forte já desde o final de semana. A gente observa que no sudeste e no centro-oeste algumas áreas apresentam bastante recuperação na umidade no solo e sobre a fronteira agrícola do Matopiba também já há uma recuperação da umidade no solo entre o sul da Bahia e o interior do Tocantins. E nesses próximos 5 dias vai chover muito na metade norte do Brasil. Na área produtora do Matopiba, algumas cidades podem receber até 100 milímetros. É uma chuva que encharca bastante o solo, mas compromete as atividades no campo e também pode trazer alguns transtornos. E vai chover forte também desde o estado de Minas Gerais, passando por Goiás até Mato Grosso. No estado mato-grossense, a chuva também pode atrapalhar momentaneamente o plantio da soja. Já entre a região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, apenas pancadas isoladas de chuva com baixos acumulados, que não compromete as atividades de plantio. Durante o segundo período, que vai até o dia 23 de novembro, a distribuição da chuva não muda muito. Ainda há previsão para altos volumes de água sobre as áreas produtoras de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e partes da fronteira agrícola do Matopiba. Então, uma chuva que vai manter o solo mais encharcado, mas pode atrapalhar momentaneamente as atividades de cuidados e plantios com as lavouras de soja. Sobre a metade sul do Brasil, principalmente interior da região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, por enquanto, previsão de pouca chuva nesses próximos 10 dias. Bom, e aquela movimentação toda que nós falávamos, principalmente a respeito da movimentação política nos Estados Unidos, trouxe principalmente impacto sobre a moeda norte-americana, que ficou mais valorizada. Esse fator é importante porque ele tem dado muito mais suporte para os negócios com soja aqui no Brasil. Apesar da sexta-feira última ter tido recuo para a soja negociada em Chicago, tanto na posição de janeiro quanto na posição de maio, aqui no Brasil foi exatamente na sexta-feira que se teve a alta mais elevada. Em uma semana no qual se teve estabilidade durante boa parte da semana, mesmo até quarta-feira, aí sim, na quinta e na sexta-feira, o mercado foi lá em cima. Nós vamos ver agora os valores de referência para a região do Porto de Santos, é o que a Agricultura BR mostra agora e mostra exatamente esse cenário. No dia 7, portanto, na segunda-feira, tinha o valor de R$ 77,00 a saca de 60 quilos, valor médio para a região do Porto de Santos. No dia 8, esse valor se repetia, dia 9, quarta-feira,
sexta-feira também. Já na quinta-feira já veio o reflexo da alta do dólar. Aí trouxe para R$ 79,00 a saca de 60 quilos, ganha R$ 2,00. Nessa data, na quinta-feira, se tinham duas situações. Essa é o dia que teve a maior alta na Bolsa de Chicago, posição de maio, por exemplo, chegou a $10,17 por bushel, e também tivemos a disparada do dólar pela primeira vez aqui no país. Já na sexta-feira, dólar seguiu subindo aqui no Brasil e no mundo todo, soja recuou em Chicago, mesmo assim houve ganhos para a região do Porto de Santos, que chegou a R$ 80,00 a saca de 60 quilos, com uma alta então registrada em uma semana de 3,89%. No Porto de Paranaguá, a recuperação foi ainda mais forte. Em apenas uma semana, os ganhos alcançaram 4,5%. Motivados pela alta do dólar frente ao real. Vamos acompanhar então o preço pago pela saca da oleaginosa no Porto de Paranaguá nestes últimos dias. Veja que no dia 7 de novembro o valor médio era de R$ 77,00 a saca. Já no dia 8 vinha para R$ 77,50, patamar que se manteve até o dia 9 de novembro. No dia 10, quando houve aquela explosão do dólar aqui no Brasil, diante dos efeitos da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, o preço da soja também subiu, acompanhou essa alta. No dia 10, chegava a R$ 80,00 no Porto de Paranaguá. Nesta última sexta-feira, dia 11 de novembro, os valores vinham ainda mais para cima, R$ 80,50. No acumulado dos últimos dias, portanto, o valor da soja no Porto do Paraná fechou com alta de 4,54%. O Agricultura BR mostrou muito claramente que o principal fator para essa soja subir no mercado interno brasileiro, e aí nós mostramos os dois portos, Porto de Santos e também de Paranaguá, como valores referenciais. Subiu em todos os estados produtores do país e também compradores. O que determinou essa alta, não há dúvidas, foi o dólar. O dólar comercial subiu apenas na sexta-feira 1%. O saldo da semana foi de 5% de alta para a moeda norte-americana. E mesmo com uma atuação forte, sexta-feira tivemos atuação forte do Banco Central Brasileiro, que entrou fazendo aquisição de moeda norte-americana com o objetivo de segurar essa alta mais elevada. Se não tivesse ocorrido isso, o dólar teria sim ultrapassado a marca de R$ 3,50. Vamos ver o que aconteceu então com o dólar comercial acumulado de uma semana. Ele foi o fator mais forte de influência no mercado brasileiro de soja. Segunda-feira foram R$ 3,20 e eu lembro que tanto o Porto de Santos quanto o Porto de Paranaguá estavam com os valores estáveis de segunda até quarta-feira. Terça-feira houve uma queda forte para o dólar, ficou em R$ 3,16, mas mesmo assim o mercado não absorveu porque travou o negócio, travou o mercado. Pouca gente comercializou soja. Quarta-feira o dólar se recuperou um pouco, mas ficou da mesma maneira aqui no Brasil, ou seja, valores estáveis para a soja. Muda o valor da soja exatamente a partir de quinta-feira, com uma alta mais forte do dólar, chegou a R$ 3,00, fechou em R$ 3,38, os valores foram até mais altos do que esse, e na sexta-feira, valores em disparadas chegaram próximo a R$ 3,50, mas fechou em R$ 3,39 a moeda americana no Brasil. E aqui, essas duas datas, quinta e sexta-feira, foram determinantes para a alta da soja na Bolsa de Chicago. Aí fica a questão também de uma expectativa de continuar em elevação, porque quanto mais se movimenta a política nos Estados Unidos, parece que mais ainda o dólar se fortalece. E esta semana começou com o dólar comercial subindo mais uma vez aqui no Brasil. No pico máximo do dia, alcançou R$ 3,46 até agora. Há pouco ele oscilava um pouquinho, vinha abaixo disso. Vamos acompanhar como estão os negócios deste momento, então. Veja o dólar comercial operando com alta, hoje também superior a 1%. A alta no momento é de 1,14%. Com os negócios a R$ 3,43, mais 3 dólares. Portanto, aqui no Brasil já opera acima dos 3,40. Nesta segunda-feira abre a semana novamente em alta. Bom, a gente vai dar uma olhadinha agora no mercado futuro do dólar, que é para ver como os investidores de mercado enxergam que a cotação do dólar comercial será negociada lá para frente. Vamos acompanhar agora informações direto da BMF Bovespa com os contratos com o dólar futuro no Brasil. Bom, vale a gente lembrar que a eleição de Donald Trump fez com que a expectativa de elevação das taxas de juros do país norte-americano ficassem agora mais possíveis.
Com a possível eleição de Hillary Clinton, o mercado acreditava que as taxas de juros do país poderiam ser elevadas a partir do mês de dezembro. O mercado acreditava em 50% que isso iria acontecer. Assim que Donald Trump foi eleito, essa expectativa do mercado se elevou para 75% e nesta segunda-feira o mercado já ampliou ainda mais essa expectativa. Agora acredita em 90% que no mês de dezembro os Estados Unidos elevem as suas taxas de juros. O que isso indica para o mercado internacional? De que o dólar deve subir em todo o mundo, já que os investidores de mercado preferem, aí em um momento de instabilidade, em que Donald Trump exerce essa presidência dos Estados Unidos, o mercado entende que é mais seguro investir em países mais sólidos, como nos Estados Unidos, ao invés de países emergentes, como no Brasil. Por isso, os investidores retiram os seus investimentos de países emergentes, como aqui no país, e investem em mercados mais sólidos, como nos Estados Unidos, fazendo, portanto, com que a moeda se eleve em todo o mundo. Vamos acompanhar agora sim como estão os negócios futuros com o dólar. Veja um novo patamar de preços para o dólar nos próximos meses. Os contratos para dezembro vêm agora com o dólar a R$ 3,45 mais 4. É a posição de maior número de contratos negociados. Já o dólar negociado para janeiro vem agora a R$ 3,48 mais 5. O mesmo valor vem o dólar para fevereiro de 2017. Já os contratos para março do ano que vem operam agora a R$ 3,44 mais 9. Assim, portanto, como que o mercado enxerga as negociações com dólar aqui no Brasil. E não deixe de entrar em contato com a Agricultura BR, os nossos contatos, nossas mídias sociais, Facebook, Twitter, blog também do programa e tem o número do WhatsApp. Você manda, a gente recebe aqui na hora. Pode mandar fotos, vídeos, suas perguntas. O número é o 67996562266. Bom, e a gente vai para o primeiro intervalo desta edição. Ainda tem muita informação para você aqui no Agricultura BR de hoje. No próximo bloco você acompanha como estão os preços do milho hoje em dia por todo o país. Não saia daí, nós voltamos já já. A Ecopontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Ecotex. Ecopontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br. Todos os domingos, às 20 horas, a Leiloboi tem um compromisso com o amigo pecuarista. Leilão Leiloboi Virtual de Corte. Oferta de machos e fêmeas Nelore e cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Temos uma equipe capacitada que vai até sua fazenda, identifica e aparta seus lotes. Agende-se e filme seu gado. Entre em contato através do telefone 67 3342 4113. Realização Leiloboi. Transmissão Canal do Boi. Alô pessoal, eu sou Didier Guiar, analista financeiro há 35 anos no mercado. Estarei dia 10 e 11 em São Paulo, fazendo um curso a respeito de análise técnica. Você, meu amigo que está no interior, você que tem a sua fazenda, você quer saber o que acontece com a soja, o que vai acontecer com o dólar, com o boi. Então, aproveite, dia 10 e 11 de dezembro, estarei no Brasil fazendo esse curso presencial. E as primeiras 20 pessoas terão condições especiais. Basta você ligar nesse número que está aparecendo aqui embaixo, 011 3010 1000. Se inscreva, nos encontramos lá. Um abraço. Venha participar de mais esta vitrine do Corte Sul Mato Grossense.
Leilão virtual de corte. 16 de novembro, quarta, às 8h30 da noite. Oferta de animais. 1000 reses Nelore e cruzamento industrial. Animais filmados em Mato Grosso do Sul. Leilão virtual de corte. 16 de novembro, quarta, às 8h30 da noite. Realização Vitrine Leilões. Transmissão Canal do Boi. A força de grandes negócios. 15º Circuito de Leilões Fazendas Bartira, quinta etapa. 17 de novembro, quinta, às 8h30 da noite. Oferta de 1.710 animais de corte. No recinto de leilões da Agricam, em Camapuã, Mato Grosso do Sul. 15º Circuito de Leilões Fazendas Bartira, quinta etapa. 17 de novembro, quinta, às 8h30 da noite. Realização Leilão Grande. Transmissão Canal do Boi. Primeiro leilão show corte de Umuarama. 2.500 animais no maior leilão do ano. Com transmissão ao vivo para todo o Brasil. 20 de novembro, no Parque de Exposições. Realização Sociedade Rural. Participe do Universo de Leilões SBA. Entre no site www.sba1.com. Clique no link Cadastro e preencha com seus dados. Envie uma cópia dos seus documentos e nossa equipe entrará em contato com você para a confirmação. É fácil e simples. www.sba1.com. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Agricultura BR de volta, e se você chegou agora, seja bem-vindo. O assunto agora é milho e vamos começar falando sobre o cenário internacional. Olha só, milho, maior produtor do mundo, inclusive com a maior produção da história na temporada 16-17, são os Estados Unidos. E os Estados Unidos, diferente da soja, eles devem levar pelo menos mais 1 ou 2 semanas, logo após o fim da colheita da soja, para concluir a do milho. O milho ocupa cerca de 35 milhões de hectares, tem uma previsão de produção acima de 385 milhões de toneladas, que é um recorde absoluto. O que significa que a produção norte-americana aumentou bastante e os estoques também ampliaram muito. Os estoques norte-americanos ultrapassam a marca de 61 milhões de toneladas. É como se fosse o caixa forte do mundo quando se diz respeito a milho. Estoques mesmos disponíveis são dos americanos. Por lá, há muita pressão de mercado em relação a milho, porque tem muita disposição. Observe que essa disposição excessiva de milho, que inclusive vem sendo carregado e também armazenado à beira de rodovias, você observa que vem trazendo pressão negativa quase que diária para o milho em Chicago. Posição de dezembro agora perde 0,73%, negócios a $3,37 por bushel. Março vem a $3,46 o bushel, queda de 0,85%. Maio, $3,53 por bushel, queda de 0,91%, enquanto que julho perde 0,89% e tem negócios a $3,60 por bushel. Você acaba de conferir os valores mínimos e máximos pagos hoje em dia para a saca de 60 quilos do milho em vários estados produtores do Brasil. Você vai acompanhar com a gente agora o mercado de algum destes estados em mais detalhes. Eu começo trazendo Minas Gerais, onde no acumulado dos últimos dias há um recuo anotado para o valor da saca negociada. Veja comigo na sua tela o mercado mineiro em destaque a última semana. No dia 8 de novembro, última terça-feira, a gente vê que o valor pago pela saca no estado era de R$40. O valor se manteve até o dia 9, a quarta, a R$40, mas já no dia 10, na quinta-feira, os valores vinham para baixo, para R$ 38,50. Este patamar se mantém até esta segunda, dia 14, acumulando, portanto, perdas de R$ 3,75% no preço pago pelo milho, equivalente a R$ 1,50 por cada saca negociada.
Dois fatores principais acabam influenciando os negócios com milho neste momento no Brasil. O primeiro deles é a finalização da colheita de segunda safra no país, que já aconteceu já há algum tempo. Por isso, há uma disponibilidade um pouco maior do cereal no cenário local. No cenário doméstico brasileiro, há mais milho no mercado. Além disso, também há uma expectativa de uma colheita maior até em primeira safra. A primeira safra do Brasil deve ter um resultado de produção bem superior ao que aconteceu há anos anteriores. Com isso, há uma certa tranquilidade para o consumidor de que vai haver disponibilização de milho no mercado nacional. Com isso, há uma pressão negativa maior sobre os negócios. Vamos saber agora como é que vem o milho operando lá no estado de São Paulo. O preço médio tem queda de 2,77% em uma semana. Observe que nós temos aqui no dia 8 de novembro, portanto, na semana passada, nós tínhamos esse destaque aqui para o milho. Na terça-feira, R$ 36,00 a saca de 60 quilos, valor mantido na quarta-feira, dia 9, a R$ 36,00 a saca. Já na quinta-feira, caía para R$ 35,00 a saca. Na sexta-feira, dia 11, caía para mantinha R$ 35,00 a saca de 60 quilos, valor que vem sendo mantido também nesta segunda-feira, dia 14, véspera de feriado, com os valores aqui com queda, portanto, em uma semana de 2,77% para o valor médio da saca de 60 quilos do milho. Vamos acompanhar agora como que o mercado negocia o milho para entrega lá na frente. É o milho futuro, milho na BMF Bovespa, que a gente acompanha os negócios em alta nesta segunda-feira, mas ainda assim com posições abaixo dos R$ 40,00 a saca, patamar que a gente via até algumas semanas aqui no Brasil. O milho para entrega em novembro vem agora a R$ 39,58 a saca. Essa posição ganha hoje 0,97% em relação ao último fechamento. Já o milho para entrega em janeiro é o que tem o maior volume de contratos, são 2.700 negociados agora. E cada saca vem cotada a R$ 39,58, mesma cotação para os contratos de novembro. A posição de janeiro sobe agora 1,77% em relação ao último fechamento. O milho para entrega em março do ano que vem opera R$ 37,80, com alta de 0,80%. E a posição de maio tem 140 contratos negociados agora a R$ 36,65 a saca. Essa posição ganha um pouquinho hoje também, ganha 0,49%. Vamos acompanhar agora mais cotações do mercado físico nacional. Veja só. Cotações do milho. Oferecimento Santa Helena Sementes. Alta qualidade em sementes de milho e sorgo. Veja depois do intervalo que voltou a chover no Matopiba, nova fronteira agrícola do país. Você vai saber com a previsão do tempo se deve continuar a chuva assim nos próximos dias. Vai ver também um estudo inédito aqui do Agricultura BR mostrando a participação de Estados Unidos, Brasil e Argentina na produção e exportações de soja em todo o mundo. Daqui a pouco no Agricultura BR. Atenção pecuaristas do Mato Grosso do Sul e região. A Leilosat realizará seus leilões em um novo horário. A transmissão agora é pelo Canal do Boi, sempre às sextas às 8h30 da noite. Garanta as melhores ofertas de gado de corte, animais para cria, recria e engorda. Não fique fora dessa. E não se esqueça, a Leilosat agora com leilões todas as sextas, às 8h30 da noite pelo Canal do Boi. Um evento de parceria e bons negócios. Leilão virtual gado de corte. 14 de novembro, segunda, às 8h30 da noite. Estarão em oferta mais de 1.500 animais de corte, filmados em Rondonópolis e região sul de Mato Grosso. Leilão virtual gado de corte. 14 de novembro, segunda, às 8h30 da noite. Realização Aroeira Leilões. Transmissão Canal do Boi. A pecuária brasileira tem hoje 215 milhões de animais, o maior rebanho comercial do mundo.
Chegamos a esse número graças ao trabalho incansável de pecuaristas, técnicos e cientistas que atuam na veterinária. A Champion Saúde Animal se orgulha de fazer parte dessa importante fonte geradora de alimento saudável. Champion, há 60 anos desenvolvendo soluções para a pecuária brasileira. Quem usa, recomenda. Um evento para aumentar seus lucros. Leilão especial Genética e Corte. 15 de novembro, terça, às 2 da tarde. Oferta de 2.500 animais Nelore e cruzamento industrial. E 60 touros da Carpa Serra e Barra Agropecuária. No Parque de Exposições de Barra do Garças, em Mato Grosso. Leilão especial Genética e Corte. 15 de novembro, terça, às 2 da tarde. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Venha participar de mais esta vitrine do Corte Sul Mato Grossense. Leilão virtual de corte. 16 de novembro, quarta, às 8h30 da noite. Oferta de animais. 1000 reses Nelore e cruzamento industrial. Animais filmados em Mato Grosso do Sul. Leilão virtual de corte. 16 de novembro, quarta, às 8h30 da noite. Realização Vitrine Leilões. Transmissão Canal do Boi. A Agricultura BR, nesse bloco, destaca, ou começa destacando, informações a respeito do mercado do café, começando pelo mercado do café arábica. Aqui no Brasil, os preços têm se elevado nos últimos dias. De acordo com o CPEA, essa alta acontece devido aos temores do mercado em relação à quantidade de café arábica que o Brasil vai colher no ano que vem. 2017 é um ano de bienalidade negativa para a cultura, o que já indica que a produção será menor aqui do ano que passou. Vamos acompanhar agora, de acordo com o CPEA, como que estão os valores praticados no mercado. Veja que a última semana encerrava na sexta-feira, dia 11, com o valor da saca de 60 quilos a R$ 563,29, uma alta acumulada no mês de novembro que já passa de 5%. A gente vê ali no início do gráfico que os valores chegaram a superar os R$ 577 lá atrás no dia 7 de novembro, agora vem em um patamar menor, mas ainda assim valores bem elevados para a variedade aqui no país. Houve muita movimentação na última semana para o café arábica negociado em Nova York, horas por questões também de influência da política norte-americana, ora por conta dessas questões que influenciaram também a moeda norte-americana em várias partes do mundo, mas principalmente no Brasil. O fato é que este é um momento no qual você tem pouco café disponível para negociação. O produtor brasileiro, que tem a maior produção do mundo, tem aguardado valores melhores. Esses valores têm realmente aparecido e agora, com um dólar bem mais alto no Brasil, a situação fica um pouco mais favorável para o cafeicultor nacional. Mas os investidores têm tentado colocar pressão negativa, sabem que o valor em reais é maior numa situação como essa e têm tentado colocar pressões negativas regulares sobre o café negociado em Nova York. Vamos saber como é que vem os negócios hoje. Nós temos café em Nova York praticamente em estabilidade. Posição de dezembro, perde, mas perde muito pouco, vem com 0,18% em queda, a $1,59 a libra peso. Março vem estável com recuo de 0,06%, a $1,63 por libra peso. Posição de maio, $1,65 mais 40 libra peso, totalmente estável. E julho vem com estabilidade, mas com recuo de 0,08%, a $1,67 mais 25 por libra peso. Portanto, os negócios vêm praticamente como fecharam na última sexta-feira, mas tem uma situação distinta que mexe com o mercado interno brasileiro para comercialização. O dólar vem mais alto. Há pouco, na abertura do programa, você via que o dólar vinha com uma alta de 1,17%. Alta de 1,17% para o dólar, com valores praticamente estáveis do café arábica lá em Nova York, trazem um preço para cima nesta segunda-feira no mercado físico nacional. Vamos saber então como é que vem as posições negociadas na Bolsa de São Paulo. Observe que temos queda um pouco mais frequente, um pouco mais forte na Bolsa de São Paulo. Entretanto, praticamente não há negócios. Posição de dezembro vem com poucos contratos negociados, apenas 650 a 190 dólares e 35 centes a saca de 60 quilos, uma queda de 0,68% neste momento. É a única posição que tem um pouco mais de expressão, ainda assim, poucos contratos negociados na Bolsa Paulista.
aqui a gente volta a falar sobre a soja nesse momento que é importante para o produtor de todo o Brasil, momento do plantio. Olha, na região do Matopiba, nova fronteira agrícola do país, voltou a chover neste último fim de semana, mas a região ainda se encontra em uma situação crítica por falta de água. Vamos saber agora com a Nadiara, da Somar Meteorologia, se essa chuva que chegou fim de semana deve se prolongar por mais alguns dias. A maior parte da fronteira agrícola do Matopiba ainda apresenta déficit hídrico, falta de umidade no solo para o plantio da soja desta próxima safra. Mas a gente observa aqui que o índice de umidade no solo já está se recuperando entre o sul da Bahia e o interior do Tocantins por causa do retorno das chuvas fortes nesse último final de semana. E vem mais chuva para os próximos dias. Ao longo desta semana, algumas áreas da Bahia devem receber de 70 a 100 milímetros. É uma chuva que encharca bastante o solo, ajuda na recuperação do nível dos reservatórios da região e também pode trazer transtornos, porque é um alto volume de água num curto período de tempo. Vai chover forte também entre o sul do Piauí e do Maranhão e interior do Tocantins. A situação, por enquanto, é crítica por falta de umidade nesta área em branco do mapa. No segundo período, que vai até o dia 23 de novembro, a chuva diminui um pouco de intensidade, mas ainda continua favorecendo áreas produtoras de soja aqui entre a Bahia, sul do Piauí e do Maranhão e interior do Tocantins, que devem receber pelo menos 30 milímetros em 5 dias. O tempo vai continuar mais seco na faixa norte aqui do nordeste do Brasil. Nestas áreas, por enquanto, não tem previsão para o retorno da chuva forte. Por aqui, o Agricultura BR traz agora informações a respeito do mercado da soja. Você vai acompanhar agora destaques do mercado físico, viu que melhora um pouco a situação climática na fronteira agrícola do Matopiba, tem um pouco mais de água. Vamos saber agora como é que vem a operação com soja. E eu lembro que toda essa movimentação que nós vimos na última semana e que acabaram impactando demais sobre os negócios com dólar, são benéficas para a comercialização de soja. Pode-se até dizer, essa era a expectativa, assim, quando tivemos, no último dia 9 de novembro, a confirmação de Donald Trump como presidente norte-americano, nós trazíamos aqui na Agricultura BR. Isso muda o cenário da soja. Nós acreditávamos que teria uma janela muito interessante de comercialização para a soja em janeiro, fevereiro, e que isso aconteceria por conta dos americanos já terem vendido toda a sua safra praticamente e também uma situação melhor para a soja na Bolsa de Chicago, podendo chegar até 11 dólares por bushel, quem sabe até mais. Algumas pessoas falam até em 12 dólares a partir do mês de janeiro. Entretanto, essa janela abriu porque o Donald Trump foi eleito e pouca gente tinha precificado essa situação. Essa situação traz o dólar lá em cima e muda o cenário de comercialização no Brasil. Soja ficou com preço melhor no país. Vamos saber agora o mercado físico, e esse mercado físico que nós estamos trazendo no dia de hoje, aqui tem um estado relacionado à fronteira agrícola do Matopiba, curiosamente não vem com essa alteração de valores. Observe que nós temos aqui um valor médio do dia 8, da última terça-feira, até essa segunda-feira, dia 14 de novembro, ele estável em R$ 70,25. Então aqui no Maranhão, na fronteira agrícola, você tem total estabilidade para os negócios com soja, saca de 60 quilos, ainda não sentindo esse efeito do dólar mais alto. Na Bahia, o mercado já absorveu sim essa alta do dólar. O preço pago pela saca da soja por lá subiu R$ 1 em apenas uma semana. Vamos acompanhar agora como que foi então a negociação no mercado baiano. Veja que na última terça, dia 8, o valor médio no estado era de R$ 68,25. Na quarta-feira, dia 9, o valor se manteve o mesmo, mas a partir da quinta-feira já começou a absorver a alta do dólar. Na quinta, dia 10, preço médio da soja na Bahia já vinha para R$ 68,75. Na sexta, passava dos 69, fechava o dia R$ 69,25. Esta semana abre com o valor da soja também a R$ 69,25 na região da Bahia, uma alta, portanto, que acumula valorização de 1,46% em apenas 7 dias. Bom, e os valores médios para a soja já trouxeram nesta última semana um panorama muito distinto daquilo que acontecia antes. Os motivos, nós já expressamos aqui, as mudanças no cenário político na principal economia do mundo, que acabou mexendo com a moeda norte-americana. Acaba que traz uma certa instabilidade, mas essa instabilidade foi absorvida de uma maneira muito mais interessante para o mercado brasileiro de soja, em especial para o mercado físico.
A Agricultura BR vai mostrar agora como é que essa situação ela se refletiu em valores médios. Continuar mostrando isso, agora trazendo preços em relação a 7 dias. Observe que é uma semana. E o que aconteceu em relação às altas para os estados. Aqui são os estados que apresentaram as maiores altas no período analisado. Portanto, da semana passada, aí pega toda essa circunstância do Donald Trump presidente, pega também o do dia 14, mas observe que ainda os valores de soja, as negociações estão acontecendo no país. Então, provavelmente no final do dia de hoje, nós teremos valores de soja bem distintos daquilo que nós tínhamos no começo do dia, ou pelo menos até o meio-dia de hoje. Mas aqui, trazendo essa base, nós vamos observar o quê? Que nós temos os 5 estados com maior índice de alta em uma semana: Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso do Sul e também o Rio Grande do Sul. Aqui não é o valor mais alto, e sim as maiores altas. Em Minas Gerais, o valor médio encontrado nesse dia 14 é de R$ 72,50 a saca, uma alta de 1,39%. É o 5º estado brasileiro com a maior alta em uma semana. Já o estado da Bahia é o 4º maior estado com alta, com elevação, tem o valor médio de R$ 69,25 a saca e alta de 1,46%. Quase empatado na alta é o estado do Mato Grosso, 1,47%, o 3º estado com a maior alta, a R$ 69,00 a saca de 60 quilos, valor médio encontrado no estado de Mato Grosso. Observe que o Mato Grosso do Sul tem a segunda maior alta do país, 3,74% de alta em uma semana, R$ 69,25 é o valor médio em Mato Grosso do Sul. Já o Rio Grande do Sul vem com a maior alta do país em uma semana, 4,05% de elevação nesse período analisado, com os valores médios alcançando R$ 77,00 por saca de 60 quilos. Aqui nós temos um apanhado que mostra os estados que tiveram as maiores elevações. Em praticamente todos os estados brasileiros teve alteração sim de preço, nos portos também, em especial Porto de Santos e Paranaguá, alteração nos valores pagos nas regiões desses portos. Bom, o plantio da safra de soja pelo país avança, sobretudo naqueles estados que têm recebido um bom volume de chuvas, como é o caso do Mato Grosso. Os produtores mato-grossenses de soja estão bem otimistas neste ano, porque as precipitações, as chuvas, estão vindo em boa quantidade. Vamos acompanhar como está o andamento do plantio por lá na reportagem de Valdir Pacheco. Esse produtor rural natural de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, desde o ano de 2000, planta em Sinop, no norte de Mato Grosso. Fazendo uma comparação com a safra passada, com a que está em desenvolvimento, este ano está bem melhor. A produtividade média no ano passado aqui na Fazenda Bela Vista foi de 56,8 sacas por hectare. A expectativa do produtor Paulo Loxen nesta safra é ultrapassar as 62 sacas por hectare. O ano passado a chuva foi muito irregular. Esse ano ela foi melhor, agora não igual aos outros anos. Choveu no cedo, dá chuva, mas sempre um veranico, que nem agora está fazendo um veranico de novo. Quando vê, passa 10 dias, 8 dias sem chuva, aí vem uma chuva boa. Então, esse ano dá para se dizer que não está faltando chuva, mas também não está sobrando. O produtor conta com uma tecnologia para enfrentar os veranicos, ou seja, a falta de chuva. O solo, quando você está com 6 anos para frente, sem usar uma niveladora, sem usar uma grade, sem usar subsoladora, a terra ela enche de galerias, aonde as raízes, apodrece as raízes dentro do solo e forma aquelas galerias. Aí, quando o tempo está seco, a raiz justamente ela pega aquelas galerias, vai se alimentando com aquela raiz anterior que apodreceu e ela vai lá para o fundo buscar água. E quando você quebra aquele ciclo de plantio direto com a grade ou com um subsolador, você quebra todas as galerias que existem dentro do solo. E você quebrando essas galerias, a raiz ela não tem como penetrar, ela não consegue furar aquele solo duro. E com isso ela fica por cima e não pega água para desenvolver. Aí que acontece que cai a produção e a pessoa não sabe por quê, mas o problema está dentro do solo. Valdir Pacheco para o SBA. Aí o Pacheco mostrando a situação de produção no Mato Grosso. O Mato Grosso esse é seguro. Seguramente teremos soja colhida no Mato Grosso antes do Natal. Antes do dia 25 de dezembro vai ter soja já saindo, escoando do estado de Mato Grosso.
Mato Grosso, que é um dos 5 estados com as maiores altas na última semana. A última semana, você já sabe, teve aquela movimentação toda, eleição nos Estados Unidos, presidente que ninguém acreditava, mas que acabou dando certo, alta para o dólar. Isso fez com que os valores da soja melhorassem no país. Vamos saber o que aconteceu no estado do Mato Grosso em uma semana. Tem movimentação de alta. No dia 8, na terça-feira, eram R$ 68,00 a saca de 60 quilos. Valor que era mantido na quarta-feira, dia 9, na quinta, no dia 10. Já na sexta-feira, aumentava para R$ 69,00 a saca. Nesse dia 14, segunda-feira, por enquanto são R$ 69,00 a saca. Tem tendência de alta porque os negócios vão acontecendo e aí as conferências, elas também vão ocorrendo. De qualquer maneira, até o momento, alta de 1,47% para a saca de 60 quilos da soja. Em Mato Grosso do Sul, a alta foi bem expressiva nestes últimos 7 dias. Ela passa de 3,7%. Como você já viu na edição de hoje, o Mato Grosso do Sul foi o segundo estado que registrou a maior valorização no acumulado dessa última semana para a saca da soja. Vamos acompanhar então como que o mercado negociou o valor da saca nestes últimos dias. Veja que na última terça, 8 de novembro, o valor médio era de R$ 66,75. O preço se manteve o mesmo até a última quinta-feira, dia 10, quando na sexta, veja só, absorveu toda aquela alta do dólar aqui no Brasil, levando o valor da saca para R$ 69,25. O valor se mantém o mesmo nesta segunda-feira, abrindo a semana a R$ 69,25, acumulando alta, portanto, de 3,74% em 7 dias. Como eu dizia, a segunda maior alta do Brasil na última semana. Em 10 estados pesquisados para trazer os valores da soja aqui no Agricultura BR, 2 podem ser chamados de exceção em relação a elevações para o valor da soja no acumulado de uma semana. Um deles é o Maranhão, o outro é o estado de Goiás. Goiás tem valores pelo menos estáveis nesse período. É o que a Agricultura BR mostra agora. No dia 8, na terça-feira passada, valor alcançado de R$ 74,00 a saca de 60 quilos, valor que vem se mantendo até esse dia 14, segunda-feira, portanto, valores totalmente estáveis no estado de Goiás. Bom, o mercado goiano ainda não absorveu essa alta do dólar, mas a situação de plantio da nova safra de soja caminha muito bem por lá. De acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira pela ProSoja do Estado, em parceria com a Federação de Agricultura do Estado de Goiás, o andamento do plantio está em ritmo mais acelerado do que o visto nessa mesma época do ano passado, devido à boa quantidade de chuvas que o Estado recebeu ao longo do mês de outubro e está recebendo agora ao longo do mês de novembro. Se tudo continuar andando bem assim, o plantio deve acontecer todo dentro da janela ideal. Veja como está o ritmo de plantio no campo. A área plantada alcança até o momento 70% de tudo aquilo que o Estado prevê cultivar nesta nova safra 16/17, que é estimado em 3.350.000 hectares. Com o bom ritmo de andamento do plantio da soja, também favorece os trabalhos do milho safrinha no estado, que neste ano devem ser cultivados dentro da janela ideal de plantio, já que a safra da soja, que é a de verão, caminha muito bem. De acordo com a ProSoja do estado, a safra atual de soja pode ser recorde se o clima continuar colaborando para os goianos. Veja que a ProSoja e a Federação de Agricultura do Estado estimam uma safra de 10.380.000 toneladas do grão. Já a Conab, no seu último levantamento, trouxe uma previsão um pouco mais pessimista, estimando a safra em 10.070.000 toneladas. Vamos acompanhar agora mais cotações da soja pelo Brasil. Veja como estão os valores em detalhes para o estado do Mato Grosso. E no próximo bloco tem mais informações sobre soja. Daí você vai ver o mercado internacional e o atual consumo da China. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos confirmou que exportadores privados comercializaram 450.000 toneladas de soja que foram reportadas nesta segunda-feira. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial e volta já. A força de grandes negócios. 15º Circuito de Leilões Fazendas Bartira, 5ª etapa.
17 de novembro, quinta, às 8h30 da noite. Oferta de 1.710 animais de corte no recinto de leilões da Acrican, em Camapuã, Mato Grosso do Sul. 15º Circuito de Leilões Fazendas Batira, quinta etapa. 17 de novembro, quinta, às 8h30 da noite. Realização Leilão Grande. Transmissão Canal do Boi. Pecuária forte. Brasil forte. No interior do país ecoa um grito, em alto e bom som. Seu tom pode se ouvir além das fronteiras continentais. A voz de quem produz, grave e rouca de tanto pedir uma solução para um Brasil que batalha, mas não sai do lugar. Refém de uma carga tributária que massacra quem luta para prosperar. Este Brasil cansou de ser visto apenas como números que fazem o PIB crescer. Chegou a hora de fazer valer o verdadeiro valor de quem sustenta essa nação e alimenta o mundo com qualidade. A pecuária mostra a sua força e exige respeito de verdade. Real H, junto com o pecuarista. Primeiro leilão show corte de Umuarama. 2.500 animais no maior leilão do ano, com transmissão ao vivo para todo o Brasil. 20 de novembro, no Parque de Exposições. Realização Sociedade Rural. Antecipamos o Natal para 22 de novembro. Um presente peso pesado para criadores como você. Grande leilão TAB G4. 22 de novembro às 20h30, virtual com transmissão ao vivo pelo Canal do Boi. 60 novilhas Tabapuã com prenhez precoce e acasalamentos direcionados. 50 touros Tabapuã classificados como elite e superior em prova de ganho de peso ABCZ. 30 bezerras Tabapuã super selecionadas. 22 de novembro, 20h30, virtual pelo Canal do Boi. Informações Central Leilões. O TAB G4. O Tabapuã super avaliado. Participe do Universo de Leilões SBA. Entre no site www.sba1.com. Clique no link Cadastro e preencha com seus dados. Envie uma cópia dos seus documentos e nossa equipe entrará em contato com você para a confirmação. É fácil e simples. www.sba1.com. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Todos os domingos, às 20 horas, a Leiloboi tem um compromisso com o amigo pecuarista. Leilão Leiloboi Virtual de Corte. Oferta de machos e fêmeas Nelore e cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Temos uma equipe capacitada que vai até sua fazenda, identifica e aparta seus lotes. Agende-se e filme seu gado. Entre em contato através do telefone 67 3342 4113. Realização Leiloboi. Transmissão Canal do Boi. A melhor oportunidade de comprar seu gado de corte já chegou. É todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Leilão de gado de corte da MB Murilo Leilões. São diversos animais para cria, recria e engorda. Leilão virtual com os animais filmados no estado de Mato Grosso. Leilão de gado de corte MB Murilo Leilões. Todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Aproveite essa oportunidade. Canal do Boi e MB Murilo Leilões. Atenção pecuaristas do Mato Grosso do Sul e região. A Leilosat realizará seus leilões em um novo horário. A transmissão agora é pelo Canal do Boi, sempre às sextas às 8h30 da noite. Garanta as melhores ofertas de gado de corte, animais para cria, recria e engorda. Não fique fora dessa. E não se esqueça, a Leilosat agora com leilões todas as sextas, às 8h30 da noite pelo Canal do Boi. Agricultura BR de volta e para trazer agora a confirmação de nova demanda sobre soja. Demanda sobre soja é algo que não muda, continua muito forte, principalmente sobre a soja norte-americana, que é onde tem soja para fazer comercialização. Há pouco, exportadores privados confirmaram mais de 450 mil toneladas de soja que foram comercializados para a China e também para outros destinos. Vamos ver então essas vendas, são vendas avulsas, normalmente ajudam a dar uma força no mercado. Para o destino China, 320
24 mil toneladas foram vendidas. Para destinos não declarados, 132 mil, total de 456 mil toneladas, confirmação feita há poucos minutos pelo Departamento de Agricultura norte-americano. E nem essa boa notícia mexeu com os negócios com a soja na Bolsa de Chicago, que continuam em patamar negativo, como a gente via há pouco no início desta edição. Vamos acompanhar a soja operando em Chicago, ela segue em campo baixo, campo negativo. A posição de novembro vem agora a 9 dólares 72 centos mais 75 por bushel, queda de 0,58%. A de janeiro vem a 9 dólares 80 centos, queda superior a 0,5%. As posições de março e maio caem 0,57%. Agora, a de março vem a 9 dólares 88 centos por bushel e a de maio, 9 dólares 96 centos, todas as posições operando abaixo dos 10 dólares por bushel. Aconteceu na última semana em Araçatuba, interior de São Paulo, o 9º Congresso Nacional de Bioenergia, realizado pela UDOP, a União dos Produtores de Bioenergia do Brasil. Quem esteve lá foi o repórter Gustavo D'Angelo e ele nos mostra agora como é que foi esse evento. A forte crise vivenciada pelo setor canavieiro nos últimos anos foi um dos motivos pela redução da produtividade dos canaviais da região centro-sul do Brasil. Sobre esse assunto, eu converso agora com o presidente do Grupo IDEA, o Dib Nunes Júnior, que moderou um debate sobre esse tema aqui no 9º Congresso Nacional de Bioenergia. Dib, por que as produtividades se reduziram tanto? Muito bem, Gustavo. Como você disse muito bem, nós estamos saindo de uma crise que durou 6 anos. E o principal motivo, todos sabem, que foi o congelamento branco pelo qual nós somos submetidos. O etanol, um dos nossos principais produtos, é atrelado diretamente aos preços da gasolina. E, infelizmente, por uma política equivocada do governo federal, nós tivemos um período de 6 anos onde não houve nenhum reajuste sobre o preço do etanol. O que aconteceu? O setor que tem 2 produtos básicos, um deles ficou extremamente prejudicado e, consequentemente, o setor demora para se recuperar depois de 6 anos de crise. Por outro lado, nós tivemos também uma crise internacional de preços de açúcar, que o mundo andou produzindo mais açúcar do que consome. E durante esse período, nós tivemos também, por falta de sorte de mercado, uma baixa muito grande em preço de açúcar. Então, agrupando um problema estrutural interno com um problema externo, o Brasil hoje que produz 2/3 do açúcar que produz, enfrentou um período de muita dificuldade. Nesse período, você sabe muito bem, nós tivemos fechamento de mais de 80 unidades e pelo menos 76 estão hoje em recuperação judicial. Tá certo, então esses foram os principais motivos aí que levaram a esta perda de produtividade. Sim, foram os principais. O motivo financeiro, obviamente, a crise financeira que se instalou nas empresas. Entretanto, ocorreram outros problemas operacionais, problemas técnicos. Por exemplo, um dos problemas operacionais é a grande transição pela qual o setor passa, que é a passagem do sistema manual de colheita, por exemplo, para um sistema mecanizado. Então, toda essa adaptação de operadores, mecânicos e lavouras está trazendo também algum tipo de problema, vários tipos de problema, aliás, para as unidades. Problemas com compactação de solo, problema com arranquio de toceiras, a piora na qualidade da matéria-prima, uma vez que ela recebe muitas impurezas quando colhida com máquina. Mas, enfim, nós estamos lutando, né? O setor está se reagrupando, está revendo as suas atividades e eu acredito que em muito pouco tempo nós estaremos produzindo bem novamente. O clima também ajudou a ver essa queda na produtividade? Olha, Gustavo, essa pergunta é muito interessante.
Nós tivemos, em abril deste ano, uma primeira demonstração do que seria o efeito estufa, porque nós tivemos temperaturas muito elevadas no mês de abril, algumas regiões com 2 graus, 2,5 graus acima da média tradicional, e a cana, que vinha com excesso de água, com sistema radicular muito superficial, parou praticamente, ou seja, não conseguia mais tirar a água suficiente que ela evapotranspirava. Consequentemente, ela sofreu uma queda no seu desenvolvimento vegetativo e uma perda de produtividade. Esse ano, nós vamos ter uma perda aproximadamente de 6% das estimativas iniciais, coisa de ao redor de 40 milhões de toneladas a menos. E o que deve ser feito aí para recuperar essas produtividades perdidas? Bom, obviamente essa é uma resposta bastante ampla, uma vez que vai considerar todas as áreas de atividade. Investimento em formação de bons profissionais, treinamento, capacitação. A parte relacionada principalmente com a mecanização, que está merecendo maior atenção no campo, né? Essas pessoas sendo melhor treinadas, capacitadas, farão um serviço melhor, de melhor qualidade. Nós temos que renovar o plantel de variedades que envelheceu. Nós temos que investir mais na reforma de canaviais declinantes. Nós temos canaviais aí que eram para ter sido reformados há 3, 4 anos e por dificuldade financeira, falta de financiamento, e esses canaviais estão aí ainda produzindo muito mal. A hora que nós pudermos recuperar tudo isso, o setor certamente vai ter um momento de excelente produtividade novamente. Tá joia, muito obrigado, Adib, pela sua participação. Gustavo D'Angelo para o SBA. Bom, e a gente continua falando sobre o setor sucroalcooleiro aqui no Brasil e dos valores pagos hoje em dia para os derivados da cana. A gente destaca hoje o açúcar. E como você ouvia o consultor falando aí agora há pouco, vinha com preços muito baixos diante de uma produção acima da necessidade de consumo alguns anos atrás. Hoje em dia a situação é diferente, o mundo produz um volume de açúcar inferior à sua necessidade de demanda e com isso o açúcar que está disponível no mercado fica muito competitivo e os valores sobem. No mercado internacional isso aconteceu e aqui no Brasil não foi diferente. Os valores pagos pela saca de 50 quilos do produto já subiram mais de 60% no acumulado dos últimos 12 meses. Veja comigo a quanto vem negociada a saca de 60 quilos, tomando como base Santos, em São Paulo. Na última sexta-feira, o valor chegou a R$ 97,51. Foi uma recuperação no dia de 0,44%. No acumulado deste mês de novembro, os valores vêm oscilando de forma mais negativa, portanto, registram uma baixa superior a 1% no acumulado com o fechamento do mês de outubro. Mas ainda assim, segue em patamares altíssimos o preço do açúcar aqui no país. Vamos conferir então como é que vem os negócios com açúcar no mercado futuro brasileiro. É o que você acompanha agora no mercado futuro internacional, é o que você acompanha agora no Agricultura BR. Isso influencia muito os negócios aqui no Brasil e nós temos aqui a maior parte das posições em queda no dia de hoje. Posição de março, mais curto prazo, vem com 21 centes mais 71 de dólar por libra-peso, com alta de 0,13%. Já o contrato de maio vem com queda de 0,14%, são 21 centes mais 4 por libra-peso. Julho vem com 20 centes mais 20 de dólar por libra-peso, queda de 0,54%. E outubro vem com 19 centes de dólar mais 53 por libra-peso, queda um pouco mais expressiva, saindo do piso de 20 centes, negociado a 0,86% de queda. A gente volta a destacar o mercado do milho no Brasil nos últimos dias e falando um pouquinho a respeito do que aconteceu na última semana. Você vai ver aqui alguns estados em destaque e a gente começa trazendo o estado de Goiás, onde nos últimos dias houve queda no valor da saca de 60 quilos do cereal. Veja comigo o mercado goiano em destaque, a baixa de 1,47%
no preço do milho. Lá atrás, na última terça-feira, dia 8 de novembro, o valor pago no estado era de R$ 34,00. O valor se manteve até a quarta, dia 9, e caiu na quinta-feira, dia 10, vindo para R$ 33,50 a saca. O patamar se mantém o mesmo neste início de semana, segunda-feira, 14 de novembro, acumulando baixa, portanto, de 1,47% em 7 dias. Por aqui nós destacamos agora o estado do Mato Grosso do Sul, tem uma queda mais expressiva para os valores da saca de 60 quilos do milho, chega a 6,66% por conta da disponibilidade maior no mercado. Confira conosco então o que acontece nesse estado. É uma semana de levantamento, ou 7 dias, ou 5 dias úteis. Na última terça-feira, valores em R$ 30,00 a saca de 60 quilos. Na quarta, dia 9, caía para R$ 28,00. Na quinta-feira caía mais um pouco, caía para R$ 27,50. Na última sexta, recuperava o valor de R$ 28,00 a saca. Nesta segunda-feira, dia 14 de novembro, também mantinha esse valor, R$ 28,00 a saca de 60 quilos, uma registrada queda semanal de 6,66% para os valores negociados, em média, no estado de Mato Grosso do Sul. Já no estado do Mato Grosso, os valores se mantêm estáveis hoje em dia, mas eles até registraram uma baixa em meados da semana passada. Vamos acompanhar então como que o mercado operou. Veja que na terça-feira o preço médio era de R$ 26,00 no estado. Já na quinta-feira, dia 10, vinha para R$ 25,00 a saca no estado do Mato Grosso, mas logo na sexta recuperava os R$ 26,00, mantendo este patamar até esta segunda-feira, dia 14. Portanto, acumulado dos últimos 7 dias, há estabilidade no valor do milho negociado no estado mato-grossense. Por aqui vamos a mais cotações do milho pelo Brasil. Acompanhe como estão os preços em cada município do estado do Mato Grosso. E veja ainda nesta edição como que as chuvas impactaram nas lavouras de arroz no estado do Rio Grande do Sul. Ainda hoje você tem um estudo exclusivo do Agricultura BR mostrando a participação dos 3 principais países produtores de soja e também exportadores de soja do mundo aqui no programa. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. Um evento onde a evolução do zebu faz a diferença. Nono Leilão Virtual Guzerá Touros Premium. 24 de novembro, quinta, às 8h30 da noite. Oferta de 80 touros Guzerá. Etapa Fazenda Barra, Bahia. Nono Leilão Virtual Guzerá Touros Premium. 24 de novembro, quinta, às 8h30 da noite. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Campo de Ofertas traz agora para você a solução no combate a endo e ectoparasitas. Estou falando de carrapatos, verminoses e moscas do chifre e também a tão temida bactéria da mastite. Linha Vitalpec Homeopatia Veterinária à sua disposição, carência zero. Tem até promoção para você. 0800 723 0137, ligue e faça também o seu investimento. 14/11 hoje, leilão Fazenda Morro Redondo, às 8h30 da noite no Agro Canal. Leilão virtual gado de corte, às 8h30 da noite no Canal do Boi. Oferecimento Sementes Agromax, plante qualidade e colha lucros. Sementes Agromax, tradição na produção das sementes de capim. Mais leite, mais carne. Isso é produtividade. A Sementes Agromax investe em pesquisas e tecnologia de produção, pensando no seu lucro. Não é por acaso que somos destaque em pastagens em todo o Brasil. Ligue agora mesmo e fale com as Sementes Agromax. 0800 038 1005. Agromax. Essa é boa, hein?
Agricultura BR de volta e agora para falar um pouco o que aconteceu na região sudeste do Brasil em relação às chuvas. As chuvas foram fortes no sudeste do país, trouxe alguns transtornos até para alguns estados, algumas regiões, como em São Paulo, parte do sul de Minas Gerais e também no estado do Rio de Janeiro. Por outro lado, trouxe chuva, trouxe um alívio realmente importante para o norte de Minas Gerais e principalmente no Espírito Santo. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira como é que foram as evoluções dessas chuvas e também a expectativa para os próximos dias. Neste último final de semana, a formação de um corredor de umidade da Amazônia e uma área de baixa pressão atmosférica sobre o sudeste favoreceram altos volumes de água em algumas áreas da região. Principalmente no Rio de Janeiro, choveu mais de 200 milímetros em algumas localidades, o que trouxe muitos transtornos e até mesmo deslizamento de terra. Agora, para os próximos dias, tem previsão de mais chuva, só que essa chuva se desloca um pouco mais para norte e deve beneficiar importantes áreas que ainda apresentam déficit hídrico, como é o caso do norte mineiro e o interior capixaba, que apresentam índices de umidade no solo abaixo dos 10%. Nestas áreas, nos próximos 5 dias, pode chover de 70 até 100 milímetros. É uma chuva que vai ajudar muito na recuperação das pastagens do norte mineiro, importante área de pecuária do Brasil, e também ajuda muito a recuperar a umidade no solo nas áreas produtoras de café do Espírito Santo, que estavam em situação crítica por causa da estiagem prolongada. Por outro lado, a chuva diminui de intensidade aqui entre São Paulo, Rio de Janeiro e metade sul de Minas Gerais. Nestas áreas que têm chovido de forma mais intensa, agora são esperadas pancadas isoladas e de baixos acumulados. Então, nestas áreas, as atividades de campo devem avançar bem nos próximos 5 dias. Ao longo da próxima semana, a distribuição da chuva sobre o sudeste não muda muito. Tem previsão de mais chuva forte sobre o norte mineiro e também sobre o Espírito Santo. Então, essa importante área que estava com déficit hídrico, agora deve ter uma recuperação na umidade no solo. E na metade sul da região, mais uma vez, pancadas isoladas e de baixos volumes acumulados até o dia 23 agora do mês de novembro. Por aqui a gente segue falando sobre café. Vamos agora trazer em destaque os valores pagos pelo café Conilon no Brasil. O preço vem subindo há meses seguidos, já são 7 meses consecutivos de alta, diante da baixa oferta do produto no mercado. Este mês de novembro também acumula ganhos. Vamos acompanhar então como que o mercado vem operando de acordo com o CPEA. Veja que o valor da saca de 60 quilos do café Conilon, classificação peneira 13 acima, fechou a última sexta-feira R$ 550,63. Foi um ganho no dia superior a 0,5% e no acumulado deste mês já tem alta superior a 2%. Os preços do café Conilon, neste patamar de R$ 550 a saca, chegam a encostar nos valores pagos hoje em dia pela saca do café arábica aqui no país. Café Robusta tem valores históricos por conta das perdas aqui no Brasil, uma quebra muito forte. O Brasil, que é o segundo maior produtor do mundo de café Conilon, e também a redução de estoques e também de produção lá no Vietnã durante o ano de 2016. Com isso, os patamares de negócio com café Robusta em Londres assumiram uma outra situação, acima de $2.000 cada posição. Vamos saber então como é que vem os negócios agora. Nós temos café Robusta em alta mais uma vez, com a posição de novembro em $2.096 por tonelada, a alta de 0,62%. Janeiro tem $2.044 por tonelada, elevação de 0,83%. Março, $2.052 a tonelada, também alta de 0,83%. É o que nós temos agora para o café Robusta em Londres, enquanto que maio tem $2.061 por tonelada, com elevação de 0,78%. E falando no mercado internacional de café Robusta, o Vietnã, que é o maior produtor da variedade no mundo, registrou um volume de vendas externas no mês de outubro que ficou acima da expectativa do mercado. Veja esses números agora comigo na sua tela. Veja que a previsão do mercado era de que o país exportasse de 70 a 100 mil toneladas de café Robusta no mês de outubro, mas o volume exportado alcançou 117.300 toneladas, o equivalente a 1.960.000 sacas de 60 quilos. Já o governo esperava um volume um pouquinho maior de 130 mil toneladas do grão.
Por aqui, a Agricultura BR destaca agora informações do mercado do trigo internacional, começando pela Bolsa de Chicago. Bolsa de Chicago que tem apresentado números em queda para o trigo há várias semanas. É uma realidade para o mercado lá nos Estados Unidos, eles que estão em desenvolvimento para as áreas de trigo de inverno. Vamos saber então como é que vem os negócios hoje. Nós temos trigo nos Estados Unidos perdendo mais uma vez bastante, inclusive, para falar em perder, perdeu o patamar de $4 o bushel na posição de mais curto prazo, que é dezembro. Dezembro vem com queda de 1,67%, negócios a $3,96 por bushel. Março, $4,16, também perde bastante, perde 1,36% agora. Maio, $4,30 por bushel, queda de 1,48%. E julho, com recuo de 1,54% a $4,45, mais 25 por bushel. Aqui no Brasil, o mercado do trigo até apresentou uma leve reação na última sexta-feira, alta negociada por valor da tonelada nos estados produtores, mas que ainda assim não recupera as perdas grandes que o Brasil registrou para o valor do trigo nos últimos meses aqui. Vamos acompanhar então como que o mercado gaúcho negociou o valor da tonelada do cereal. Veja que a última sexta, como eu dizia, foi de recuperação. O preço da tonelada do trigo brando veio para R$ 549,02. Mas no acumulado deste mês de novembro, os valores ainda assim registram perdas de 7,5%. Vamos agora para o estado do Paraná, onde na última sexta-feira também foi dia de elevação. Pode mudar a tela para a gente. Está aí na tela o valor negociado pela tonelada do trigo pão ou melhorador. A sexta, portanto, registrou valores em alta a R$ 627,16, mas que no acumulado do mês de novembro ainda não foi suficiente para reduzir todas as perdas. A perda no estado paranaense para o mês chega a 0,93%. Olha, diante dos atuais preços baixos remuneradores para o trigo aqui no Brasil, a Emater Gaúcha faz uma orientação aos produtores. Ela orienta que aqueles triticultores que ainda estão capitalizados segurem a sua produção para comercializá-la apenas a partir do mês de maio do ano que vem, que é quando o mercado terá uma maior demanda. A entidade lembra ainda da importância de fazer a contratação do seguro rural para precaver de prejuízos climáticos e também riscos de mercado. A Emater Gaúcha ainda faz o seguinte comentário. Diz que, apesar de todos esses riscos, o trigo é uma cultura que garante muitos benefícios ao produtor, continua sendo uma boa alternativa para garantir a manutenção do solo para aquele produtor que faz o plantio da safra de verão. A Emater ainda diz que o cereal continua sendo uma boa alternativa desde que o triticultor faça alguma precaução para que ele consiga garantir os seus benefícios. As recentes chuvas que aconteceram no estado do Rio Grande do Sul beneficiaram parte das lavouras de arroz recém-semeadas no estado, que agora puderam germinar com mais facilidade. Já outras áreas produtoras sofreram com enxurradas e até prejuízos de estrutura no estado do Rio Grande do Sul. Por enquanto, o plantio ainda acontece dentro da janela ideal e, de acordo com a Emater, tudo deve acontecer ainda dentro do planejado. Vamos acompanhar como está o andamento, portanto, do plantio desta nova safra. Até a última quinta-feira, 10 de novembro, 73% de toda a área total prevista para essa safra já havia sido plantada, sendo que a área prevista é de 1.094.000 hectares. A expectativa dos produtores é de uma safra melhor em função das previsões climáticas, que pode incentivar ainda, inclusive, no aumento de área em alguns locais. Vamos acompanhar agora como está o mercado gaúcho do arroz, que nestes últimos dias registrou baixas. O preço da saca de 50 quilos voltou a cair para baixo da marca dos R$ 49. Vamos acompanhar como que o mercado tem reagido nos últimos dias. Veja que no fim da última semana houve recuperação, o patamar de 49 voltou a ser praticado por lá. Até a última quinta, o valor médio estava em R$ 48,95 pela saca de 50 quilos do arroz em casca tipo 1.
Mas já na quinta e sexta-feira os valores vieram para cima dos R$ 49 novamente, fechando a semana passada a R$ 49,18. Ainda assim, o acumulado do mês é negativo, queda de 0,14% em relação ao fechamento de outubro. A Agricultura BR traz agora um estudo exclusivo que mostra a participação dos principais produtores e exportadores do mundo quando se fala a respeito de soja e o que eles representam no mercado internacional. O fato é que Estados Unidos, Brasil e Argentina detêm a maior parte de toda a produção da oleaginosa do mundo. Esse dado é importante, principalmente num momento como esse, no qual há mudanças políticas em vigor que começam a acontecer e que podem mudar o cenário de acordos comerciais que já foram feitos há muito tempo. Algum desses acordos, por exemplo, entre China e Estados Unidos, pode ter um rompimento, pelo menos da entrada de produtos da China para os norte-americanos. Isso pode trazer algum tipo de retaliação para os chineses em relação aos produtos também norte-americanos. É importante lembrar que China compra muita soja do Brasil e também dos Estados Unidos. Isso vindo a acontecer, abre oportunidade para que o Brasil tenha acordos bilaterais como nunca teve com próprios Estados Unidos e também melhorar o seu alcance no mercado da China. Então resolvemos mostrar agora a participação desses dois países, mais a Argentina, na produção e a sua participação no comparativo mundial. E aqui nós trazemos então esses dados que mostram a situação de produção de soja nos três países e também total entre eles e a produção internacional. Estados Unidos é o maior produtor, estimado pelo Departamento de Agricultura americano, em 119 milhões de toneladas de soja. Brasil é o segundo maior produtor de soja, 102 milhões de toneladas. A Argentina é o terceiro, 57 milhões de toneladas da oleaginosa. Um total de produção de 278 milhões de toneladas. O mundo inteiro produz 336 milhões de toneladas. Aqui fica muito claro a importância desses três países. Eles produzem juntos quase 80% de toda a soja que se tem disponível em todo o planeta. Vamos mostrar agora um outro cenário. Esse cenário talvez mais importante até que o da produção. Produção, claro que é muito importante porque é onde está localizada a oleaginosa. Mas esse próximo cenário mostra aquilo que o mercado está enxergando em relação às exportações. É o que a Agricultura BR mostra agora. Você vai saber como é que é a participação nas exportações desses países e a combinação entre eles. E aí vai ver também que a Argentina exporta muito pouco grão de soja. Estados Unidos deve exportar 55 milhões 790 mil toneladas, enquanto que o Brasil deve exportar 58 milhões e 400 mil toneladas na visão do Departamento de Agricultura americano. A Argentina exporta muito menos, tem 9 milhões 250 mil toneladas previstas de exportação, tem um estoque muito grande, já acima de 25 milhões de toneladas, mas um esmagamento muito forte também naquele país. Total das exportações entre os três países, 123 milhões 440 mil toneladas, de um total de 139 milhões de toneladas de soja. E aí é que a situação fica ainda mais interessante, porque Brasil e Estados Unidos e também a Argentina junto aqui exportam juntos quase 90% do mercado. Então fica muito claro que em relação a essas mudanças políticas que podem acontecer no mundo, algumas situações ficam bastante claras. Só tem soja para ser absorvida ou dos Estados Unidos ou do Brasil. A Argentina tem? Tem, mas o problema da Argentina é um pouco mais complicado em relação ao seu abastecimento e também à sua comercialização. E aqui se mostra também muito claramente que, independente das situações, aonde tem o posicionamento e a ocupação de mercado.
A Agricultura BR desta edição está quase chegando ao fim. Antes da gente encerrar, vamos acompanhar o mercado da soja ao vivo, direto da Bolsa de Chicago. Soja hoje vinha operando em baixa e nem mesmo a notícia de uma demanda elevada, como destinos soja vendida hoje, mais de 400 mil toneladas, foi suficiente para fazer o preço da oleaginosa subir. Soja vinha caindo e continua operando em patamar negativo. A posição de novembro vem a $9,74 por bushel, baixa agora de 0,45%. Posição de janeiro cai 0,32% e vem negociada a $9,82 mais 75 por bushel. A posição de março vem a $9,90 mais 50, agora aumentou um pouquinho, vem com leve queda de 0,37%. E a posição de maio, que hoje já chegou a operar acima de $10 por bushel no início do dia, logo depois veio abaixo, agora começa a recuperar um pouquinho essa perda. Vem no momento a $9,98 mais 25 por bushel, com baixa de 0,39%. Vamos ver então o dólar comercial no Brasil, que o dólar sim vem alta. O dólar vem alta, vinha com alta de mais de 1% na primeira checagem do Agricultura BR. Ele que tinha encerrado a última semana já 3,39, com forte atuação do Banco Central, que tentou não impedir que a moeda chegasse aos 3,50. Neste momento, olha só, 3,45 a moeda americana, 3,45 mais 6, valor de referência comercial no Brasil, alta de 1,82% no momento. O efeito do Donald Trump continua agindo sobre a moeda aqui no país. Esta edição vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.